Eu sou Victor Ganzella e no vídeo de hoje a gente vai tratar a respeito da avaliação de heteroidentificação. O que é a avaliação de heteroidentificação? Em que casos ela se aplica? Em que situações o candidato eventualmente pode ser excluído da lista específica de candidatos pretos, pardos e indígenas? Ou se não, em que situações que os candidatos podem ser excluídos do concurso público? A gente vai conversar aqui também a respeito do que pode ser feito caso o candidato não tenha a autodeclaração dele validada pela banca de heteroidentificação do respectivo concurso. Gente, como é sabido, existe a possibilidade dos candidatos se inscreverem nos concursos públicos e se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, assim como existe a possibilidade dos candidatos se inscreverem para concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência. No caso dos candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, o concurso disponibiliza determinada cota de vagas para eles. Ou seja, o candidato ele vai participar desse concurso e ser inserido dentro de uma lista privilegiada, que vai auxiliar ele a eventualmente ter acesso a uma vaga de maneira mais célere. Como que funciona tudo isso? O candidato, quando ele vai fazer a inscrição no concurso público, ele precisa se autodeclarar preto, pardo ou indígena, com base no que ele se identifica, certo? E aí, após ele fazer essa autodeclaração e participar do concurso público naturalmente, normalmente depois da realização das provas, ele vai ser submetido a uma banca de heteroidentificação. E qual que é o objetivo dessa banca de heteroidentificação? Basicamente, ela serve para que os componentes dessa banca avaliem se a autodeclaração feita pelo candidato é válida ou não. Mas, doutor, se eu me autodeclarei pardo, me reconheço como pardo, tenho características fenotípicas que a princípio são de pessoas pardas, que eu entendo que são de pessoas pardas, tenho parentes pretos, pardos, mas a banca não aceitou a minha autodeclaração. Ou senão eu sou uma pessoa preta e a banca não aceitou a minha autodeclaração. Isso significa que eu não sou pardo ou que eu não sou preto? Não significa nada disso. A banca de heteroidentificação, ela tem a possibilidade, dentro do contexto específico do concurso público, de fazer essa avaliação. Isso não significa que em uma outra oportunidade você não terá a sua autodeclaração ratificada pela banca. Pode ser que você preste concurso em Minas Gerais e tenha a sua autodeclaração de pardo ratificada pela banca. E pode ser que você preste concurso no estado de São Paulo ou em outro estado e tenha a sua autodeclaração não ratificada pela banca. E aí, eventualmente, você vai acabar sendo excluído dessa lista especial. Como que surgem os problemas? Bom, em muitos dos casos, acontece da banca organizadora do concurso, ao não reconhecer a autodeclaração do candidato, excluí-lo automaticamente do concurso. Porém, essa postura da banca é ilegal. Por quê? Porque a própria lei prevê que a exclusão só será feita nos casos onde houver uma declaração falsa. E a declaração falsa, ela não pode ser presumida pela banca ou pela organização em si do concurso. O candidato, quando ele se autodeclara preto, pardo ou indígena e não tem essa autodeclaração ratificada pela banca organizadora, ele deve ser encaminhado para a lista geral do concurso.
e não excluído diretamente do concurso. Ele só vai poder ser excluído diretamente do concurso se ficar comprovado, através de um procedimento específico, que ele fez uma declaração falsa, que ele teve a intenção de fraudar esse concurso público para poder se inserir em uma lista especial. Então, na maioria dos casos, quando o candidato ele acaba sendo excluído do concurso, ele tem a possibilidade de entrar com o processo judicial para pedir que seja reintegrado na lista geral. Mas eu entendo que eu sou uma pessoa parda, que eu sou uma pessoa preta, e eu quero estar na lista de pessoas pretas, pardas ou indígenas. Nesse caso, você também pode entrar com um processo judicial para reverter essa situação. No processo, a gente consegue comprovar que houve um erro muito grosseiro da banca avaliadora. Nesses casos, a gente costuma solicitar para o cliente que encaminhem fotos, encaminhem eventuais exames médicos dermatológicos, que encaminhem outros documentos, que porventura a própria administração pública tenha reconhecido expressamente que ele é uma pessoa preta, parda ou indígena, e aí a gente consegue confeccionar um processo e eventualmente demonstrar para o juiz que a banca cometeu um erro grosseiro, que simplesmente olhando para o candidato é possível verificar que ele possui características fenotípicas de uma pessoa preta, parda ou indígena. Também existe a possibilidade de se recorrer administrativamente dessas decisões. E esse recurso administrativo normalmente é previsto no próprio edital. Então, quando a pessoa não tem a autodeclaração aprovada pela banca, antes de judicializar isso, ela vai poder ainda recorrer diretamente para essa banca. E é extremamente aconselhável que a pessoa tenha um auxílio jurídico para confeccionar esse recurso de maneira correta, objetiva e minuciosa, porque em muitos casos é possível reverter isso na própria via administrativa, sem precisar de um processo judicial que acaba sendo, pela própria natureza, muito mais custoso e burocrático. E se você tem algum problema com a banca de heteroidentificação, com essa banca de avaliação da heteroidentificação, fica tranquilo que não é um caso perdido. Basta você eventualmente tomar as providências necessárias e de forma correta que você tem grandes chances de reverter a sua situação. Um abraço e até o próximo vídeo.